Irmãos, é com muita honra que eu estou aqui. E antes de dar início, eu gostaria de estar orando pela minha vida, pela vida de vocês. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Deus, eu quero te louvar. Eu quero engrandecer o seu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Porque só o Senhor é Deus. Verdadeiramente só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Alfa e o Ômega, o único eu sou ao qual nós precisamos. E Deus, tu és a única razão da nossa esperança, da nossa fé. Fale aos nossos corações nesta noite. Os nossos corações estão sedentos, precisando ouvir a tua voz. Deus, usa-me, ó Pai, com grande misericórdia, para que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo a usar os meus lábios, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, eu sou igual criança, tá? Aí encheram muito. Deixa eu pedir aqui para tirar um pouquinho. Quem me conhece aí de perto sabe que eu sou igual criança. Não sou não, Claudinha? Claudinha está ali assim, gente. Imagina que eu sou mesmo, gente. A minha mãe até brinca assim, quer que faz um babador, filha? Mas tirando as brincadeiras, o tema aí, nós estamos na série Um Chamado para Todos. E que chamado é esse para todos? É de viver o sobrenatural do Senhor. E nós já estamos vivendo, amém? Se você ainda não está experimentando do sobrenatural do Senhor, meu irmão, minha irmã, cola, obrigada amor, cola com alguém que já está vivendo e fala, me ensina como é que você faz, o que está acontecendo, porque eu quero viver também. Amém? O pastor Rodrigo me deu a incumbência e um tema muito forte. Não sei por que ele me deu esse tema. Mas sabe o Senhor que diz assim, você terá que se expor. Muito forte. Você, para viver o sobrenatural do Senhor, esse chamado que é para todos, eu e vocês terão que se expor. E quando o pastor Rodrigo me deu, já com um tempo, esse tema, eu fiquei muito reflexiva, irmãos, por esse tema, porque eu fiquei pensando, exposição. Na era da exposição, na era da tecnologia, o que a gente mais sabe fazer é o quê? Se você olhar a grosso modo, é se expor. Estamos o tempo todo expostos pelos meios de comunicação, os bancos que a gente usa, a gente expõe ali os nossos dados, os nossos documentos, né? Não é à toa que vira e mexe, tem alguém aí que passa por um golpe, um cartão clonado. Por quê? Por conta da exposição dos seus dados na internet, e compras, e, enfim, comunicação, tudo nós estamos expostos demais hoje. E eu fiquei pensando, falei, pastor, exposição? Mas já está tudo tão exposto, qual o problema? Para viver o sobrenatural, se eu preciso me expor, então nós já estamos tirando de letra. E eu comecei a orar e refletir nesse tema e pedir ao Senhor, mas Pai, o que o Senhor quer falar conosco sobre a verdadeira exposição? Aquela que de verdade vai fazer a gente viver o sobrenatural do Senhor. E algo que eu fico pensando e observando, algo que é pertinente à minha profissão, uma das coisas que a gente mais faz é observar, né? A gente observa, a nossa escuta é diferente. Às vezes todo mundo só ouve, a gente não. A gente é diferente, glória a Deus por isso, e por tantos profissionais assim. E o que me salta aos olhos é que num tempo de tanta exposição, nós nunca vivemos tão escondidos como hoje.
E foi aí como o Senhor começou a lapidar essa mensagem no meu coração e cortar de verdade. E chegamos a um ponto, aí você vai falar assim, mas eu não me escondo não, Thalita. Você que pensa. Ligar a gente não liga mais. Quem aqui faz ligação? Nem fixo a gente tem mais, ok? Você liga para a pessoa não te atende. Eu tenho um ranço disso. Aí você manda um zap, a pessoa te atende. Eu tenho ranço disso. Porque, pelo amor de Deus, se a pessoa estava do lado, por que não me atendeu? Por quê? Não gosta mais de ouvir a voz do outro. Não quer mais também que o outro ouça a sua voz. Está escondendo. Você pode até achar que não, mas eu sinto te dizer que está. Compras a gente também agora faz online. Que aí eu nem me exponho, não me exponho mais à fila, à dor de cabeça, a vendedor chato, a vendedor bom, seja o que for, qualquer tipo de exposição, o máximo que eu tenho que fazer é chegar lá na portaria e pedir meu pacote. Olha que maravilha. Não lido com ninguém mais. Visita então, gente. Para você visitar uma pessoa hoje, você tem que suar a camisa. Porque as pessoas não sabem mais receber visitas. Fotos só com montagem. Só com filtro. Tira umas 50, né? 49 sai ruim. Aí você desiste, não posta nada. Amanhã você volta a tentar de novo. Porque o negócio é complicado, gente. Eu não sei se esses aparelhos estão muito modernos. Mostra até as imperfeições nossas. E a gente não quer que isso fique à mostra, não é verdade? Então, as fotos, tudo com montagem. Hoje em dia tem os celulares que tiram as coisas e coloca as coisas na foto. Os casais que na rede social estão lá com muitos seguidores, para não dizer milhares de seguidores, estão enganjados, faz isso, a mulher para um lado enganjado, o homem para o outro lado enganjado, filho para o outro lado enganjado, mas dentro de casa tudo ilha, cada um no seu quarto, ninguém fala com ninguém, todo mundo escondido, ok? E uma pesquisa também importante para nós, que essa geração Z, que é a geração após a nossa, os mais jovens, se denominam solitários. 54% deles, em uma pesquisa feita, não aqui nos Estados Unidos, eles se denominam solitários. Mas não é o que a rede social fala para nós, é? A rede social parece que eles estão o quê? Nossa, meu Deus, quero até a vida, né, da outra pessoa, de tão maravilhosa que é. Então, eu fiquei justamente pensando nisso tudo, e que tipo de exposição é essa? Porque a pergunta que eu fiz para o Senhor foi essa: Senhor, nós estamos já tão expostos, e por que eu não estou vivendo o sobrenatural do Senhor? Por que nós, como igreja, não estamos vivendo o sobrenatural do Senhor? Como país, não estamos vivendo o sobrenatural do Senhor? Porque já era para o carnaval ter acabado, gente. Vocês não pensam isso, só eu. Já era para ter acabado. Os movimentos, as passeatas, os ativismos aí contra a palavra do nosso Deus já era para ter acabado. Se nós estivéssemos usando da verdadeira exposição. Então, foi exatamente isso que eu entrei em crise, pastor Rodrigo. E eu comecei a pedir ao Senhor. Falei, mas Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Me perdoa como mãe, como pessoa, como cristã, como mulher de Deus. Perdoa a minha igreja, perdoa cada um de nós. Porque verdadeiramente nós queremos, amém, igreja? Nós estamos buscando, só que muitas vezes a gente não sabe esse caminho. Esse caminho da verdadeira exposição, por vezes ele não é mostrado para nós. É mostrado para nós coisas que não tem nada a ver com isso. E a gente acaba se enveredando por esse caminho, achando que está tudo bem. Mas, irmãs, tem nada bem não. Tolo daquele que acha que está tudo bem. Que a vida está, maravilhosa, passeando no jardim, meu amor. Tolo você. Ok? Então, diante de toda essa realidade, de toda essa introdução, o Pai ministrou
3 verdades básicas. Porque eu falei, a princípio era só 2. Aí eu comecei a buscar, o Senhor apertou mais um pouquinho. E eu pensei, falei, Senhor, o que eu preciso? Eu, Thalita. Porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu não quero mais essa vida medíocre. Sabe, essa vida de estar doente, ter que ir para o médico, sendo que eu sirvo um Deus que é todo maravilhoso, que é detentor de todo poder, e Ele pode me curar. Eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu não quero. Eu quero poder orar e as minhas filhas serem curadas. Ontem eu passei por uma situação e que eu gostaria de compartilhar ainda nessa introdução com as irmãs e com os irmãos. Nós fomos ontem, quem pôde acompanhar aí, nós fomos naquele evento que nós estávamos esperando muito tempo com a Mary Kessian. Foi uma benção, as meninas que foram mover. Sabe aquele dia, aquele culto que você fala assim, eu tinha que estar aqui, obrigado Jesus. Foi assim. E a gente chega em casa como? Cheguei em casa quase meia-noite, gente, pensa bem. Ontem, meu marido teve que fazer assim, 6 horas, né? Mas valeu a pena. Só que eu cheguei em casa, a Pérola estava pelando de febre. O Júnior já tinha passado a noite inteira com problema com ela, porque ela estava tendo febre e vomitando. Aí a Bia também ajudou na hora que chegou, que ele buscou ela. E toda aquela situação. E eu falei assim, mas Jesus, que situação é essa? Já estou entendendo. Fiz as minhas coisinhas, fui deitar, ela pelando de febre, deitou aqui em mim. Eu orei, falei, Senhor, se for espiritual, traz libertação. Se for natural, traz a cura. Porque, ou seja, o problema está resolvido de todo jeito, concorda? Porque Deus é Deus e Ele tem poder para tudo. Tanto no espiritual como natural. Irmãos, pensa bem. Precisei desmarcar os pacientes hoje, as meninas aí da intercessão, todas orando pela minha vida, os pastores, todo mundo orando pela minha vida, porque eu também comecei a vomitar hoje. Falei, era só que voltava. Aí o pastor ainda me perguntou, depois o pastor, eu falei, não, eu vou assim mesmo, pode ficar tranquilo, que eu estarei lá e restabelecida para a glória de Deus. Irmãos, antes de eu vir para cá, eu fiz questão de gravar um vídeo e mandar para as meninas. Mandei para a Pri também. A Pérola estava simplesmente, acordou para quem estava vomitando, pelando de febre e enjoado, porque aí o bichinho fica enjoado. Ela simplesmente puxou o pianinho dela. Cadê a Laiane? A Laiane está aí hoje? Não, né? A Laiane que deu um pianinho para a Pérola, que é pequenininho, esse tamanho dela. Puxou o pianinho dela, que fica lá na minha mãe, que hoje nós estávamos aqui. Pegou a cadeirinha dela, o microfone dela, que é de pedestal, tá? Porque ela é chique. Tá? Ela é chique, gente, entoando louvores. Mas cada louvor que eu falei, mãe, que palavras são essas que essa menina está louvando? A minha mãe, já te falei, filha, é levita. O Senhor dá cânticos a ela. Estão entendendo, igreja? É sobre isso, é viver o sobrenatural no mais simples e até o mais grandioso. Deus vai te usar e vai fazer você viver, minha irmã. Então, eu não sei qual a sua dificuldade, eu sei das minhas, e algumas nem eu ainda mesmo sei, mas eu sei que nós vamos sair daqui com essa verdade, entendendo que se nós aprendermos a nos expor de verdade, o sobrenatural é para nós também. Amém? Então, em primeiro lugar, abra lá sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, a partir do verso 13, que diz assim... Lucas 15, a partir do verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caiu em si, e ele disse, quantos empregados do meu pai
tem comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, para viver o sobrenatural, você primeiramente, anote isso aí, isso vai mudar a sua vida. Você vai ter que se expor para você mesmo. Não tem outro caminho, é o primeiro passo. Você tem que se expor para si mesmo. Podemos viver uma vida inteira nos enganando, que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso, que somos bem resolvidos, mas cedo ou tarde temos que cair em si, expor, entender a nossa verdadeira condição. E é esse entendimento que faz com que a gente volte para casa. O filho pródigo, ele saiu, gastou tudo, fez um monte de bagunça e achou que ainda estava tudo bem. Você pensa bem. Vou arrumar um emprego, cuidar de quem? De porcos. Na cultura dele, para a quantidade de dinheiro que o pai dele tinha, não estava nada bem. Só que ele se enganando. Até que ele precisa, meu irmão, cair em si. Ele precisa cair em si. Sabe quando você põe a mão assim na cabeça e você fala assim, meu Deus, eu estou querendo enganar quem? Porque o Senhor, onde eu estiver, Ele está me vendo. Quem que eu estou querendo enganar? Sabe aquelas situações que a gente precisa vencer e a gente fica dando volta, a gente fica rodeando, fingindo que está tudo bem. Mas esse dia precisa chegar. Você vai ter que olhar para dentro de você e confrontar você com o seu pecado. Aí quando isso acontece, é onde a gente volta para a casa do Pai. Aí lugar nenhum mais presta. Lugar nenhum mais resolve. Comendo ou não, porque a Bíblia não diz que ele comeu, mas que ele desejou. Ou seja, nós podemos interpretar que esse rapaz estava com muita fome. Muito sedento, passando um tempo difícil. Eu fico imaginando, gente, eu sou enjoada beça para quem me conhece aí para comer. Eu como de um tudo, mas eu gosto de uma comidinha fresquinha, essas coisas. Para eu ter que desejar, talvez uma comida que está no lixo, é porque de verdade eu estou numa necessidade muito grande. Então eu penso dessa maneira para entender isso aqui. Então, esse rapaz, ele chegou num nível. Sabe quando você chega lá embaixo, que você desce tanto, que você tem que virar e falar, acorda, Thalita. Você está enganando quem, mulher? Você está pensando o quê? Você está querendo o quê da vida? Deus está querendo fazer, abandona esse pecado, larga isso, vai logo. Volta para a casa do Pai, que é o seu lugar. Então essa exposição é a primeira que nós precisamos viver, que é esse confronto com a gente mesmo. Porque a gente se engana, os pastores estão sempre falando aqui, além de Satanás, que é o inimigo de nossas almas, um dos nossos inimigos e maiores também é nós mesmos. Então isso precisa acontecer. E segunda verdade para viver o sobrenatural do Senhor. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 14. Para viver o sobrenatural, segundo lugar, nós temos que nos expor para Deus. Olha aí. Ele fez um voto, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu
que perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto no coração falava, só se moviam seus lábios, porém se ouvia sua voz, pelo que Eli te teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te do vinho. 15, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia conta a história de Ana, mãe do profeta Samuel, que durante muitos anos ela ia a Siló. Todos os anos oferecer culto, adoração, sacrifício a Deus. Porém, a Bíblia fala que Deus havia cerrado a madre dela. E a outra esposa comum naquela época, de Eucana, ficava ali espizinhando. Talvez a gente pode imaginar que nós somos mulheres, mulher é terrível, mulher muito abençoada. Mostrando os filhos, fazendo aquela fileira dos filhos indo louvar o Senhor e a outra lá chupando o dedo sem nada. E sabe lá o tipo de afronta que ela fazia com Ana. E a Bíblia fala que Ana, ela ficava chorando e sem comer, ou seja, ficava pelos cantos, triste, aborrecida, vivendo todas aquelas situações ali. Só que chegou um dia que Ana também foi adorar o Senhor, que é quando a gente leu aqui essa passagem. Eu penso, irmãos, eu consigo fechar os meus olhos e pensar a Ana assim, agora parou a palhaçada, Satanás, aqui você não faz mais gracinha. Vou adorar o meu Senhor, vou me derramar e as coisas vão ser resolvidas. Porque, irmão, se a gente tiver um problema, uma dificuldade, a gente ficar sem comer, sem beber, sem trabalhar, chorando pelos cantos, falando besteira na internet, meu amor, sua situação não vai ser resolvida. Você precisa expor para Deus a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema. Aí você vai pensar aí o seu problema. Mas depois de expor, você cair na real de si mesmo, você precisa se derramar aos pés do Senhor. Irmãos, é tão lindo que eu penso, Ana, depois de ter esse embate com o inimigo, ela chega no templo, ela devia estar como? Até molhada, descabelada. E o profeta chega para ela, mulher, larga esse vinho, né? Conjecturando para os nossos dias, para que tá feio, tá esquisito, não é assim? Imagino ele assim. E ela arredou o pé não, porque ela podia ter ficado dodói, sim ou não? Podia, irmãos. Podia ter ficado dodói, ficado chateada. Ai, mas o profeta falou isso de mim. Ela, entendendo o princípio da honra, entendendo à frente de quem ela estava, ela fala, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma. E o profeta entende o mistério que estava acontecendo ali e abençoa a vida dela, libera uma profecia sobre a vida dela. Mal ele sabia o voto que Ana já tinha feito. Irmãos, quando você entra na presença do Senhor, talvez você vai entrar como Ana, atribulada de alma, amargurada, angustiada, problemática, com doença, com dores, não sei. Tudo que tem de ruim nessa terra. Mas quando você sai como? Você sai alegre, você sai com cânticos, porque logo depois que Ana passa todo esse processo, irmãos, que coisa linda. Ana sai como? Deus dá um cântico para ela, pastor. Vocês estão conseguindo alcançar a igreja, o que Deus quer fazer conosco? Desde o mais ancião até as mais jovens. Cadê a geração jovem?
para poder ensinar para os jovens que estão lá na rua, que estão nas escolas, nas faculdades, que esse Deus é o Deus que levanta qualquer um do montouro, que faz da estéril mãe de filhos. Cadê? E Ana sai com a boca cheia de riso, louvando, cantando ao Senhor. Irmãos, olha que coisa mais linda, as grandes mulheres que foram relevantes. Depois de um tempo de muita luta, o Senhor deu a elas um cântico. Cântico de Maria, minha irmã. Lê lá, se você não conhece. É um dos cânticos mais gloriosos dessa terra. O cântico de Miriam, o cântico de Ana, o cântico de Débora, depois que vence a guerra. Pelo cântico de Débora, nós descobrimos coisas que nem estavam relatadas ali durante o acontecimento. Se você não ver pelo cântico dela, pelo cântico de Débora, que você consegue descobrir que houve chuva. E os inimigos ficaram atolados, desbaratinados, e os carros atolados. Então, minha irmã, meu irmão, minha jovem que está aqui, o Senhor quer te dar um cântico. O Senhor quer colocar um cântico novo na tua boca. Guarda isso, você pode entrar na presença do Senhor do modo que for, mas você vai sair com um cântico. No ano do sobrenatural, o Senhor vai te dar um cântico novo. O Senhor vai colocar muito riso na sua boca. O que era cinza, o Senhor vai trazer um dia de sol. Amém? E terceira verdade, para nós vivermos o sobrenatural. Ah, irmãos, eu falei que ia ficar só nesses dois, né? Mas aí hoje, depois de todo o mistério, o Senhor deu o terceiro. E glória a Deus por isso, porque Deus é lindo, né? 2 Reis, abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, verso 11. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu. Eu estava certo que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles, se purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e a sua pele se tornou como de uma criança. Para viver o sobrenatural, nós vamos precisar nos expor às pessoas. Porque também não adianta você ter uma experiência com Deus e parar nisso. Você vai precisar expor a sua lepra às pessoas. Eliseu, de verdade, ele tinha autoridade de Deus para orar ali, na casa dele, por Naamã. Porém, o nosso Deus Todo-Poderoso, sabendo da lepra do orgulho que Naamã escondia atrás da sua patente, falou o quê? Vai lá, desce lá. E não é uma vez não, é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teve que tirar a roupa. Deve ter ficado só, né, com as peças íntimas. E a Bíblia fala que ele ficou com a pele igual de um bebê. Meu Deus, foi até renovada a pele do homem. Olha que benção, né? Se estava alguma coisa precisando de conserto, o Senhor já resolveu ali. E olha que coisa mais linda. E sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, irmão, que Deus pede para a gente se expor? Porque quando a gente se expõe, essa lepra que é o orgulho, ela vai embora. Trabalha dentro de nós. Aí eu não posso mais usar máscara. Eu preciso tirar
toda a minha vestimenta, toda a parafernália que eu escondo através das minhas patentes, das minhas graduações, dos meus títulos, e sabe lá mais Deus o quê? E eu preciso me expor. E quando eu me exponho, além de eu ser curada, além de eu viver esse sobrenatural de cura, meu irmão, sabe o que acontece? Uma das coisas mais lindas do Evangelho, nasce um ministério. Nasce um ministério. Se eu não tivesse vivido a dor de não ter um pai, eu jamais poderia ministrar para mulheres com tanta autoridade que Deus tem me dado. Mas eu comi desse bolo amargo. Eu sei a falta que um pai faz dentro de um lar. A falta que um pai faz dentro de uma estrutura, dentro da vida da filha mulher. Não que do homem não faça, mas da mulher muito mais. Mas foi aonde nasceu o meu ministério. Foi através da minha exposição da minha dor, da minha orfandade, que eu tive que abrir para todo mundo. As meninas que foram mentoreadas por mim sabem do que eu estou falando. Eu tive que abrir a minha dor, e foi muito ruim. Tinha dias que eu chegava em casa, irmãos, com a pressão alta. Minha filha está aí, que não me deixa mentir, correto, Bia? E eu falava, filha, foi tão forte. Deus está trabalhando tanto, Deus está quebrando tanto a mamãe, que a minha cabeça parece que está com febre por dentro. Vocês já sentiram isso? Coisa doida, coisa maluca, que eu não sei explicar. Estou como João, viver coisas que o meu vocabulário não consegue alcançar. Só que foi onde começou a nascer um ministério. Então, meu amor, não tem para onde você correr. Você precisa se expor. Eu não estou dizendo essa exposição errada, essa exposição que eu estava falando no início, que é distorcida. A exposição da tecnologia, da rede social, não. O mundo não precisa mais de pessoas assim. E estou para te falar que nem de crentes assim o mundo precisa, porque já está cheio de crente disputando as redes sociais. O mundo precisa de crentes que vivam o sobrenatural do Senhor. De crentes que chegam para a doença e falam, sai em nome de Jesus. E a doença bate em retirada. É disso. Nós vivemos um tempo, eu não estou dizendo que é errado, mas é tanto diagnóstico, gente, que misericórdia. Hoje em dia todo pecado tem um diagnóstico. Meu irmão, para de se esconder através disso. Falo muito isso para a Bia lá em casa, nas nossas conversas. Eu falo, filha, com diagnóstico ou sem diagnóstico nessa terra, nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos do Altíssimo, e é Ele que vai à nossa frente. É Ele que nos conduz, e ponto. Não tem conversa. E o Senhor quer trabalhar isso nas nossas vidas. Enquanto Naamã, irmãos, estava ali na frente daquele exército, escondendo a sua lepra, poucos sabiam. E Deus usou a jovem escrava, que também conhecia o princípio da honra, e falou, oxalá se o meu Senhor, ela estava falando do Senhor Naamã, o Senhor dela ali, fosse até Israel, porque lá tem profeta de Deus. Hoje em dia, por muito menos, as pessoas às vezes fazem algo, a gente já quer o mal. Aquela menina estava escrava, gente, longe do pai, da mãe, da família. Talvez já haviam até morrido. E ela fala, oxalá se o meu Senhor, se referindo a Naamã, entendendo a honra que pavimenta as nossas vidas até a eternidade. E aquela menina é usada para mudar a história de um comandante.
Oh, irmãos, isso é muito forte. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você está passando a vida inteira se escondendo, fingindo que está expondo, mas de verdade é só mais uma das suas facetas, uma das máscaras que você lança a mão quando você precisa. Mas o Senhor te chama hoje para viver o sobrenatural. Ele te chama para se expor para você mesmo, para se expor para Deus de uma maneira. Lembra de Ana, e para se expor para as pessoas, não para que você seja envergonhado. Deus, quando faz isso com Naamã, não era para ele ser envergonhado, mas era para ele ser curado. E Deus quer te curar nessa noite. Às vezes a gente tem vergonha até de louvar. Certa vez eu conheci uma pessoa aconselhando ela e ela falou assim para mim: tá, eu tenho muita vontade de levantar a mão na igreja, só que eu tenho vergonha. Ela não sentia liberdade para isso. Nova convertida. E eu falei com ela, falei: meu amor, em Cristo você é livre. Levanta a sua mão, adore ao Senhor. Mas no fundo, ela estava preocupada com o que as pessoas iam pensar dela. E o Senhor trouxe eu e vocês aqui nessa noite para a gente jogar isso tudo. Sabe aquele dia do joga a toalha? Sabe, pastor Jonas? Que a gente, com título ou sem título, credencial ou não, a gente precisa jogar a toalha e falar: Senhor, eu não aguento mais. Porque eu não sei vocês, gente, o pecado cansa. Tem pessoas que a gente olha e fala assim: misericórdia, será que não cansou ainda dessa vida? Dá vontade de se abrir a cabeça e colocar Jesus lá dentro. O pecado cansa, a vida ruim cansa. Cansa. E o Senhor não tem isso para você. A Bíblia fala que os pensamentos dele para nós é de um futuro. E de um futuro maravilhoso. São pensamentos de paz, que nenhum olho viu. Ninguém ainda nessa terra pode contemplar o que Deus tem preparado para aqueles que são seus filhos.